Para compreendermos a palavra de Deus, é necessário a gente pedir a orientação do Espírito Santo. Vou pedir ao pastor Reinaldo Siqueira que ore conosco, por favor. Bondoso Pai que estás nos céus, agora abrimos novamente a Tua Palavra, queremos pedir realmente a Tua presença através do Teu Santo Espírito. Sim. Que Ele seja aquele, Senhor, que dirija todo este estudo e que nós possamos compreender cada vez mais as verdades reveladas na Bíblia. Sim. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Pastor Rubem Aguilar, vamos falar um pouquinho de Abrão. O texto principal que aparece aqui, em Gênesis 15, verso 6, diz que Abrão creu no Senhor e isto lhe foi creditado como justiça. Vamos falar um pouquinho sobre a origem de Abrão, né? A tendência é falar Abraão porque ele mudou o nome depois, não é isso? Sim. Fale um pouquinho sobre a origem de Abrão. A Bíblia começa com uma genealogia dos patriarcas, mas não especifica como é que os patriarcas tiveram uma origem principalmente na região sul da Mesopotâmia. E aí aparece a família de Abrão, seu antecessor Naor, morando em Ur dos Caldeus. A arqueologia já descobriu esse lugar, chama-se Tel Mukayar, encontraram várias edificações, mas a característica desses povos era o politeísmo, ou seja, isso era no Iraque de hoje? Efetivamente, sim. É o território de Iraque, no sul, quase no início do Golfo Pérsico. Ou seja, quando as águas do rio Eufrates vão sendo depositadas no Golfo Pérsico, aí tem aquela colina Tel Mukayar que encobre as ruínas da antiga cidade de Ur dos Caldeus. Dali, Abrão foi chamado e talvez, possivelmente, o primeiro chamado não tenha sido entendido por Abrão. Existem umas versões que Abrão com sua família saíram em direção norte a Padã Arã, mas acompanhando migrações de semitas. Na realidade, houve 3 migrações e eles foram. Daí que, quando permaneceram no norte, em Arã, o chamado de Deus devia ser ratificado. Não é aqui, Abraão, é na terra que eu me mostrarei em Canaã. E então, ali, Abraão, ao receber esse chamado, ele recebe também uma promessa de ele ser pai de uma grande descendência, pai de nações, e ele receber a terra. Então, para esse evento, modifica seu nome de Abraham, pai exaltado, para Abraão, ou seja, pai de nações. Rabah, que muitos, povos, pai de muitas nações. Agora, houve essa parada técnica aí, não é? Ele já era casado, tudo leva a crer, a esposa não tinha filhos, e até então não teve filhos. Tinha que ter fé mesmo para acreditar que seria pai de uma multidão de nações, né, pastor Siqueira? Quando nós estamos em Arã, é interessante notar que quando Deus fala que ele vai ser pai de uma numerosa nação, de uma nação muito numerosa, ele e Sara ainda são relativamente jovens na perspectiva da vida deles daquela época. Então eles nem questionam, não tem filhos, mas Deus prometeu, então é uma possibilidade, não é? Mas isso vai se tornar uma crise cada vez maior quando nós lemos a Bíblia, porque a idade vai passando, vai aumentando, o tempo vai passando e não acontece filho nenhum. E ele começa a questionar, mas peraí, como é que eu vou ter filho se agora eu estou me tornando velho e Sara está se tornando uma mulher já de idade? Essa cidade onde eles pararam, bom, estavam lá no sul, subiram até Arã. Arã fica ali na região próxima à Turquia ou já é na Turquia? Não, é na Síria ainda. Na Síria. Seja, na parte norte do rio Eufrates, Arã. E ainda devem ir um pouquinho mais para o ocidente, chegar à Síria mesmo e descer para Canaã. Havia uma possibilidade, Leo, ninguém viaja normalmente, porque se você pegar Israel, o Canaã, onde Abraão iria, e Ur dos Caldeus, provavelmente você poderia ir numa linha reta.
Sim. Mas só que você tem de passar uma região enorme de deserto. Deserto. Então ninguém viaja por Não é isso aí. possível. Então a pessoa tem de subir até o norte do Iraque, está no sul, sobe, a região do rio, também o rio era caudaloso na sua forma, né? Quando ele vai desaguar no mar, ele sobe até o norte, não é? Para depois atravessar pelo norte, passar do Iraque para a Síria, e da Síria descer então para a terra de Canaã. Esse é o caminho que todo mundo fazia, para evitar o deserto, porque seria uma viagem muito difícil para o deserto. Interessante que os familiares de Abrão, eles estavam envolvidos com a idolatria lá da parte dos caldeus. E creio que isso aí foi junto também, não foi? Ou eles eram assim um povo separado, já santos e adorando ao Deus Javé? Como é que era essa questão da adoração? Bom, nós vemos pelo relato bíblico, quando os israelitas lembravam a sua história, falava que eles eram arameus, vinham, né, e adoravam muitos deuses. Então, que eles adoravam deuses da terra lá da Mesopotâmia. Não é? Então, havia na família de Abraão pessoas que adoravam muitos deuses e misturavam provavelmente com a adoração do Deus verdadeiro. Porque a gente vê isso, por exemplo, quando ele manda, quando Jacó, um neto de Abraão, não é? Volta para os antepassados que ficaram em Harã, que não foram para a terra de Canaã, eles estão ali, eles adoram o Deus do céu, mas ao mesmo tempo tem ídolos do lar, tem outros deuses que adoram. Então, era uma mistura da fé no Deus Criador com fé em outros deuses, não é? E havia misturado. No entanto, nem todo mundo na família fazia isso. Abraão é um homem que decidiu adorar somente o único Deus verdadeiro. A arqueologia tem uma contribuição a esse respeito, principalmente nas escavações de um império descoberto em 1974, Ebla. Na biblioteca de Ebla existem muitos documentos, tabuinhas de argila, entre 18 a 20 mil tabuinhas. E se registra entre 400 a 50 deuses, o politeísmo. Mas o curioso é que entre os deuses desse politeísmo aparece uma forma reduzida do nome de Javé, YA, que é uma forma, chama-se hipocorística do nome de Javé. Então, um povo pagão, entre os 400 deuses, conhecia também a Deus Jeová, só que era um Deus secundário. Eles preferiam adorar a outros deuses inexistentes. E certamente isso acontecia em Ur dos Caldeus, na família de Abraão, mas Abraão, por certa comunhão com o verdadeiro Deus, ele tinha como principal Deus a Deus Jeová. Bom, eu percebo que quando ele saiu, foi assim um grande grupo com ele, inclusive o seu pai, Naor, Ló, seu sobrinho, os familiares. Mas quando ele sai agora desta nova localidade, pastor Rubem, e começa a descer para Canaã, não veio todo mundo, alguns permaneceram em Harã, não é verdade? O pai de Abraão morreu, né? E é possível que tenha não sido muito reduzido, porque Abraão já tinha servos, tinha pessoas que o acompanhavam, mas ele desceu para Canaã confiando nas palavras de Deus. Embora que essa fé sempre era enfraquecida. Por quê? Porque ele seria pai de nações e tanto a esposa como ele, aparentemente, não teriam capacidade de ter. Pelo menos potencialmente consideravam que não teriam um filho. Aí eles utilizam um recurso legal naquela época. O recurso legal era que a esposa que casasse deve ter uma serva. E esta serva deveria respeitar a esposa. E, caso a esposa não tiver filhos, a serva deveria ser uma segunda esposa. Então, Abraão viu como um procedimento legal, por sugestão de Sara, ter o filho em Agar. Isso revela já que Abraão, com muita fé, ainda podia cair uma pequena desconfiança em relação ao poder de Deus. É verdade, né? Bom, vamos ver aqui o seguinte, eu queria falar só um pouquinho mais nessa promessa que Deus deu a ele no chamado. Ele diz assim: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome.
E eu percebo que esse nome Abraão, hoje ele é muito respeitado, mesmo por povos que estão em luta, como é o caso dos judeus e dos árabes, não é verdade? Porque reconhece nesse homem um homem tremendo, além de ser o pai das duas nações. Não é isso, pastor? Bom, ele além de ser pai das duas nações, é considerado também pai dos cristãos também. Sim, é verdade. Não é? Então, ele é o pai de todos aqueles que têm uma fé no verdadeiro Deus. Então, você vê que Abraão, aí vem talvez uma parte, você sabe que o relato de Abraão, e a lição chamou atenção para isso, e até essa expressão, farei de ti um grande nome, ele bota o relato de Abraão em contraste com a Torre de Babel, que foi a lição da semana anterior, semana passada. Sim. Não é? A humanidade se uniu para fazer um grande nome para si mesmos. Exato. Não é? Vamos construir uma enorme torre, um monumento, vai ser atingir os céus. Vamos fazer grande o nosso nome. Não é? E aqui Deus é que chama o homem e diz, não, eu vou fazer grande o seu nome. Não é? Então, aqui o texto bíblico em si, ele deixa um contraste. De um lado, a humanidade, ela se rebela contra Deus, porque a humanidade, depois do dilúvio, ela tinha essa aliança com Deus. Aliança que aparece com Noé. É com Noé e seus filhos, por todas as gerações. Mas, em vez da humanidade continuar seguindo a Deus, ela se rebelou contra Deus. Agora, qual é a solução de Deus para essa rebelião? Como é que Deus vai levar avante o plano da salvação? Como é que ele vai trazer redenção para o homem? E a primeira vez na Bíblia, e esse é um texto muitíssimo importante, Deus chama alguém. Até agora, nós vimos as histórias, nós vemos Deus falando com Noé, falando com outros homens, mas não chamado da eleição para ser. Esse é o primeiro chamado clássico da eleição. Deus chama, Deus elege, você é Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela, eu te farei um grande povo. Eu te abençoarei, farei grande o seu nome. Mas com que objetivo? Sê tu uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, como é que agora a família da terra vai ser abençoada? Como é que a fé em Deus vai passar para os outros seres humanos? Deus, na sua sabedoria, diz, é através de Abraão. E ele respondeu, ele aceitou a missão, e por isso, por que ele aceitou? Porque ele aceitou, hoje milhões de seres humanos, inclusive nós, podemos crer no Deus da Bíblia, que é o Deus de Abraão. Ele transmitiu essa fé à sua família transmitiu às outras nações, né, aos outros povos, né? O Redentor veio da família dele, e hoje pessoas podem ter esperança em Deus, porque Abraão ouviu e aceitou a missão. Vamos falar um pouquinho sobre a fé que tinha Abraão, pastor Rubem. Ele tinha fé, mas parece que houve um momento em que houve fome na terra e ele decidiu ir mais ao sul do que havia sido dito para ele ir, não é verdade? Ele foi para o Egito. Ao Egito. E ali no Egito, ele contou uma mentirinha branca ou é uma verdade escura? Como é que é isso? Na realidade, o comportamento dos patriarcas nós temos que ver à luz das regras legais daquela época. Existem muitos documentos, códigos de leis de lipitistas, leis da cidade de Shunar, leis de Mari, onde nessas leis se especifica que a esposa é considerada como uma irmã. Sem termos uma lei, nós, membros da Igreja Adventista, consideramos o nosso vizinho adventista como um irmão. Há uma relação. Então, nós não estaríamos mentindo indicando uma pessoa, lhe apresento meu irmão, numa relação de fé, é meu irmão. Abraão vivia naquela época, ele não estaria mentindo caso estivesse seguindo a lei vigente naquela época. Era a esposa e era sua irmã. Por que em Abraão é fraqueza? Porque ele premeditadamente queria esconder essa relação. Se não houvesse essa mediação premeditada de enganar a Faraó por causa do temor de ele ser assassinado,
Então ele não utilizaria esse artifício legal. Era legal, mas era um artifício na circunstância. E isso Abraão, ao usar, ele manifesta que a sua fé no Deus protetor, no Deus que o cuida, o orienta, não era tão genuína assim. Mas não seria uma inverdade. De qualquer maneira, é uma demonstração, o que nós chamamos agora, meia mentirinha, Verdade, né? meia mentirinha. É uma inverdade e falta de fé. Porque no fundo, ela também era irmã dele por parte de pai, não é isso? Aparentemente parece que ela seria, né, No parentesco. Haveria tinha um uma parentesco, não é? pouco Pode distante. ser que o pai tivesse mais de uma esposa, o que é poligamia era algo praticado em várias culturas, não é? Então ela seria às vezes ou irmã, ou pode ser que o pai também possa referir até o avô, o anterior, ou uma prima, né? Mas o problema aí, ele falou uma verdade, só que escondeu a outra coisa. O faraó, quando vai reclamar com ele, diz: por que você me falou que ela era sua esposa? Quer dizer, ele falou: é minha irmã. E ele falou: olha, essa daqui, ou seja por lei, ou seja por uma realidade de parentesco, era verdade. Mas ele não falou que ela era esposa dele. Então ele escondeu essa outra, né? Só falou só uma parte, né? Ele só falou uma parte da realidade e se escondeu. E ele tomou a Sara para fazer parte do harém do faraó. E aí ele ficou calado. E o faraó até deu muito presente para ele. Então, e ele ficou calado e recebeu tudo bem, não é? Tinha medo que os homens o matassem, soubessem por acaso que ele era marido de Sara. Ou nessa época chamava Sarai ainda, né? Por se dizer que ela era extremamente bela, uma mulher muito bonita. Né? Então a gente percebe, por exemplo, que a Bíblia não esconde as coisas, né? Ela coloca tudo. E que justamente a Bíblia trata de registrar os eventos que favorecem uma elevação espiritual, já seja por exemplo positivo ou por exemplo negativo. No caso, esse é um exemplo negativo para não esconder uma parte da verdade. E algo muito perigoso nesse fato, porque a expressão, quando Faraó revela a Abraão: por que você me enganou? Então está a palavra: assim eu a tomei como minha esposa. E esse a tomei como minha esposa pode sugerir que Faraó, de fato, tratou a Sara, a esposa de Abraão, como sua própria esposa. E Deus protegeu um pouco mais a família de Abraão, revelando a Faraó que ele estava cometendo um erro. E enviou pragas, e Faraó teve que reconhecer que Deus é Deus e Abraão estava errado. Então, uma espécie de retribuição, de sacrifício para poder aplacar a ira de Deus, Faraó dá presentes a Abraão, muitos presentes. E Abraão volta agora para Canaã com um pouco mais de bens do que anteriormente, né? Algo que talvez me chama a atenção nesse caso aqui, Jonathan, é que nós vemos a Bíblia. A Bíblia, ela não é uma ficção para contar uma coisa que não existiu, não é? Porque as ficções mostram, se a gente for pegar livros de história de heróis, é sempre só a parte bonita, só a parte boa, não é? Aqui você encontra as coisas boas e as coisas negativas que ocorreram, não é? Abraão saiu da terra, seguiu a Deus, num chamado que exigia muita fé. Sim. Mas no momento que a fome bate, no momento que o medo aparece, o medo da vida, ele fraqueja. Mas nem por isso Deus o abandonou. Eu acho que isso aqui atrás, né, a gente pode focalizar bastante o erro de Abraão, mas a gente pode focalizar também o lado de Deus. Apesar de Abraão ter fraquejado, Deus não o abandonou. Deus vai proteger a Sara, vai revelar a verdade para Faraó. Abraão vai sair de lá com uma nota negativa, ele mentiu, mas Deus ainda continuava com Abraão. Então esse é o Deus da Bíblia. Ele não abandona o ser humano assim.
Sabe? Ah, você está disposto a fazer o bem? Ah, estou com você. Aí o indivíduo fraquejou na hora, ah, não te conheço mais. Não é assim. Deus tem um compromisso real com o ser humano. Ele cumpre a parte que ele prometeu, né? Cumpre e está conosco. Deus não abandona o ser humano. Normalmente, sempre é o ser humano que abandona Deus. Deus nunca abandona o ser humano. Somente depois de persistente abandono, quando o ser humano não quer mais ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, filho vem, arrepende-te, não é? Se o filho vem, se a filha vem, Deus são seus filhos. Mas quando o ser humano sistematicamente diz não a Deus, não quero mais saber de ti, aí sim, depois de muita rejeição de Deus, Deus, bom, então você, é isso que você quer realmente? Então você siga o seu caminho. Mas isso é muito. Deus vai até o fim. Ele não deixa o seu filho, a sua filha facilmente. Agora, nós temos também aqui um outro personagem chamado Ló. Ló era sobrinho de Abraão e desceu com ele acompanhando na viagem. E agora, não sei quanto tempo passou aqui, não sei se o pastor Rubem Aguilar tem uma ideia de quanto tempo o Ló permaneceu contigo até que se separassem. É difícil, a Bíblia não entra em esses detalhes, mas a Bíblia revela que eles desceram ao Negev, que Negev em hebraico significa região sul, talvez na região próxima ao Mar Morto. E então ali, quando o rio Eufrates está descendo ali nas margens, existiam muitos oásis e Ló viu que aquela região seria muito propícia. Ele era criador, tinha muito gado. E isso naquela época não existia possivelmente esse Mar Morto, né? Era só o Rio Jordão que descia. O que se pensa? Eu acho que sempre... Ou seja, a estrutura da Terra, a topografia que nós vemos agora, é o resultado do dilúvio. Sim. Então, desde o dilúvio já estava talvez a concentração de sal no Mar Morto aumentando. E na época de Abraão, aquela concentração de sal seria bastante elevada, né? Mas antes, aquela região sul, principalmente quando o rio Jordão está descendo, as margens eram férteis. Sim. E aí a nobreza de Abraão é difícil de ver. Abraão era o tio, era a autoridade, era o pai, no período patriarcal, era o pai, o comandante, o chefe de toda aquela geração, de todo aquele grupo de pessoas. Mas assim, a humildade, a nobreza se manifesta quando permite que seu sobrinho inferior a ele seja quem escolhesse o lugar onde proceder. Se escolhesses a direita, eu irei à esquerda para evitar conflitos. Se escolhesse a esquerda, ele iria para a direita. Assim, evitaria conflitos. E Ló, vendo aqueles campos verdes, cobiçou, ambicionou, e o resultado foi funesto, porque o que vê os olhos e não vê o coração, com a ajuda de Deus, pode ser fatais, né? Então a gente vê aqui, ao mesmo tempo, um Abraão que mentiu num ponto, mas agora ele sendo generoso para com seu sobrinho e deixando ele escolher. Porque esses atributos vê Deus, né? Vê Deus o coração. Abraão queria ser bom, era bom, queria ter fé, tinha fé. Ou seja, não como qualquer ser humano, com deslizes, com fraqueza, mas é aqui, o pastor Siqueira explicou como Deus, apesar daquela fraqueza, ainda está para sustentá-lo, manifestar seu amor, sua misericórdia. A gente vê isso, acho que é comum na experiência humana, nós temos altos e baixos. Não é? Abraão sai da terra lá da Mesopotâmia, é um momento alto da experiência espiritual dele. Lá no Egito foi um momento que ele foi num baixo, né? Teve essa depressão pela fome, pelo medo, mas daí ele aprende com os erros. Não é? Ele aprende com esses erros, e daí a história seguinte é uma história nobre. Quer dizer, um ser humano, a terra foi prometida para ele. E agora ele deixa o sobrinho dele escolher a parte que ele quisesse da sua terra prometida. Sim, sim. Da terra que lhe foi prometida. Quer dizer, você escolhe. Ele escolheu a melhor parte. Então você fica com a melhor parte, eu vou para outra, né?
Então, você vê esse momento, quer dizer, altos e baixos. Essa é a experiência do ser humano. Quando a gente, às vezes, na nossa experiência, a gente tem altos e baixos, a gente não pode desanimar nos baixos. A gente tem de aprender com os erros e partir para uma nova experiência com Deus, que pode levar o ser humano ainda mais alto do que ele estava antes. Chamou a atenção a mim, no mês de julho passado, eu estive em Israel e desci ali pelo Mar Morto e percebi que desde a última vez que estive lá, foi em 92 a última vez, que havia mudado bastante. O Mar Morto já havia baixado mais, dividiu-se em dois. E uma parte onde havia o Mar Morto, hoje já não tem mais, já começaram a plantar ali e havia planta verde. Eu achei impressionante, falei, puxa, onde era um mar salgado, está nascendo coisa verde aqui, né? Para ver a fertilidade do local, eu não sei se existe uma técnica especial. Também visitei a região do Negev, ali em Tel Arad. Existe uma região irrigada e no meio do deserto, aquilo verdinho, verdinho, não sei se aquilo é próprio da terra, que é boa, ou se é uma técnica especial. É artificial, é uma técnica. Inclusive, essa parte do Mar Morto, quando as águas baixam, se deve a pouco de gelo, porque as águas do Rio Jordão vêm desde a Síria, do Monte Hermon, principalmente. Sim. Então, quando o degelo é menor, então a quantidade de água diminui e o Mar Morto desce no seu nível, né? Agora, os israelitas têm muita tecnologia para transformar o deserto em lugar fértil, utilizando principalmente os sais minerais, não muito, mas eles têm algumas técnicas que permitem fazer isso, né? E em lugar de desertos aí, alguns lugares de cultivo. A pergunta é a seguinte, Melquisedeque, dois nomes, né, que têm um significado. Qual o significado desse nome primeiro, pastor? A palavra Melqui, quer dizer meu rei, em hebraico. Sedek quer dizer justiça. Então, meu rei é justiça, né? Então, o nome dele representava isso, não é? E ele era rei de Salém. Que lugar era esse, pastor Rubem? Salém, essa palavra pode ser vocalizada como Shalom, e tem uma relação com Ir-u-Shalom, que seria vocalizado assim na língua hebraica. Ir-u-Shalom resulta Jerusalém. Então, Melquisedeque, nessa interpretação, se for válida, seria rei de Jerusalém. Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque, rei de Jerusalém. E esse rei de Jerusalém, uma cidade da paz, rei de justiça. E agora Abraão vem e ainda devolve o dízimo a esta pessoa. Era uma pessoa muito importante, não é? Pelas suas características que notamos no nome de Melquisedeque ser Melec, rei, Sadik, ou Sadoc, justo, juiz, ser rei de Salém, rei da paz, está na relação dos atributos dados a Jesus. Jesus como rei, rei da paz, rei justo. Por isso que a personalidade de Melquisedeque é bastante discutida, já que a Bíblia não infere mais dados. Então, Hebreus diz que Jesus é sacerdote na ordem de Melquisedeque. Deve ser uma ordem hierárquica do sacerdócio bastante elevado, uma ordem quase divina. E aí nós ficamos com menos recursos para definir se Melquisedeque era um ser humano, era mesmo Jesus, ou era um ser com características divinas que aparece um anjo, por exemplo, apareceu várias vezes a Abraão. Melquisedeque seria também de natureza espiritual. Ou seja, não é fácil afirmar a personalidade de Melquisedeque nesse caso. Agora, a tradição hebraica coloca Melquisedeque como um descendente direto de Noé, não é isso? Uma parte da tradição judaica identificaria ele como Sem, né? O filho de Noé, aquele que recebeu a bênção da parte de Noé e continuou a verdadeira religião, porque Sem teria vivido vários
séculos depois do dilúvio. Então teria chegado até a época de Abraão. E já estaria idoso, final da vida dele, e ainda continuava como sacerdote de Deus em Jerusalém, que seria, na época, o principal centro de adoração ao Deus Altíssimo. Porque o texto bíblico diz que ele era rei de Salém, não é? E sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele veio como sacerdote do Deus verdadeiro, do Deus Criador. Ele abençoa Abraão, e Abraão reconhece a sua autoridade devolvendo o dízimo. Quer dizer, Abraão, que é o pai de todos os crentes, reconhece Melquisedeque, um sacerdote que lhe é superior. Porque lembra que Abraão também fazia sacrifício. Abraão fazia altar e fazia sacrifício. Ou seja, Abraão ele desenvolvia atitudes ou funções sacerdotais. Ele era o chefe, o sacerdote da sua família. Mas ele encontrou ali um sacerdote que ele disse que ele era superior, devolvendo os dízimos e reconhecendo nele o representante verdadeiro do Deus Altíssimo. Agora, a gente conhece que depois, com o advento de Moisés e o povo saindo, Deus escolheu uma tribo para ser assim os sacerdotes. Antes disso havia essa ordem, porque aqui aparece segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem seria essa? Explique um pouquinho. O Salmo 110, né, diz que o Messias seria segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o livro de Hebreus vai enfatizar sobre isso. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é? A ordem que havia antes da ordem levítica era a ordem dos primogênitos. Desde o Éden, todo primogênito ele seria consagrado a Deus, não é? Seria consagrado para ser sacerdote. Não é? E é interessante porque quando Deus tira Israel do Egito, ele toma os levitas, ele diz, em lugar dos primogênitos. Não é? Então, os levitas são sacerdotes, mas no lugar dos primogênitos. E ele institui nas leis bíblicas que cada israelita devia pagar meia moeda de prata. Quando nascesse um menino primogênito, ele deveria ir e entregar essa meia moeda de prata ao levita. Porque o levita estava substituindo o filho dele. Não é? Se por acaso não pagasse, é interessante. O que aconteceria? A história de Ana com Samuel. Ela diz, eu consagrarei ao Senhor. Então, Ana, ela não resgatou o seu primogênito e entregou o dinheiro para o levita. Ela criou Samuel, e quando Samuel já estava desmamado e maiorzinho, ela levou para Eli e entregou Samuel a Eli. E Samuel cresceu como um sacerdote. Então, um primogênito poderia ser sacerdote do Senhor. E essa é a ordem original, a ordem que vem desde o Éden. E eu creio que representa o primogênito de Deus, que seria o nosso sumo sacerdote. Aí também é onde aparece pela primeira vez essa questão do dízimo sendo devolvido a Deus também, não é? A Bíblia sim traz, embora que esse fato, pela espontaneidade de Abraão, ele já estaria acostumado a isso, né? Quer dizer, a sua relação prévia com Deus fazia com que Abraão fosse reconhecido das bênçãos de Deus. E quando apareceu o próprio representante do Deus Altíssimo, o sacerdote Melquisedeque, Abraão não duvidou em fazer esse ato, né, de devolver os dízimos daquilo que possuía. Que ato de consagração, né? Um termômetro da fidelidade de cada pessoa que anda com Deus. É interessante nesse aspecto que muitas pessoas pensam que dízimo, vários aspectos da lei de Deus, só passaram a existir a partir do Monte Sinai. Muitos cristãos interpretam assim. Mas a Bíblia deixa claro que várias verdades bíblicas já eram conhecidas bem antes do Sinai. O sábado aparece no relato da criação, no livro de Gênesis, não é? Nós temos os sacrifícios, não é mesmo? Nós temos a diferença de animais puros e impuros que aparece em Gênesis 7, não é? Noé deveria levar 7 pares de animais puros e 1 par de animal impuro. Quer dizer, a distinção entre puro e impuro já existia antes do Sinai. Sim, não é? Os dízimos estão aqui. Quer dizer, vários aspectos já existiam. A lei no Sinai deixa mais claro, porque foi registrado aquilo que era transmitido muitas vezes oralmente. É verdade. Bom, mas ainda havia um problema, né? Ele não tinha Filhos. Esse para ele era um problema. Ele estava acreditando, mas o tempo ia passando, né? E não vinha o menino ou a menina ou alguém. E chegou um momento em que Abraão vira para o seu servo, um Damasceno, Damasco, Eliezer, né? sim. Chamado Eliezer,
E ele pensa assim, quem sabe esse sujeito vai ser o meu herdeiro. Havia alguma lógica em que um servo herdasse do seu patrão? Sim, é possível que Abraão, antes do chamado de Deus, já tenha adotado a Eliezer. Porque, claro, a influência das leis, do comportamento, do ambiente em que Abraão vivia, requeria isso. Quer dizer, cada pessoa tem seus bens, e os bens não podem ser alienados para outra família, por outro ser, deve ser para o herdeiro. E quem não tivesse herdeiro, deve adotar. Podia adotar uma pessoa livre, um escravo, um estrangeiro. As leis permitiam. E Abraão não seguiu as leis de Deus, seguiu as leis humanas vigentes naquela época e adotou Eliezer. Quando Deus o instrui que ele será pai de um autêntico filho, parece Abraão questionar esse fato. Como? E para que mais herança, pai de muitas nações e toda esta terra, se meu herdeiro é este Damasceno Eliezer? Não tenho um descendente legítimo. Ou seja, a fé de Abraão não era tão firme assim, vacilava, ou pelo menos não reconhecia, como todo cristão. Algumas vezes a gente, em angústia, em ansiedade, chegamos a diminuir, limitar o grande poder de Deus. Como ser humano, Abraão estava limitando. Será que Deus vai operar um milagre que nesta idade, nestas condições, eu tenha em forma legítima um verdadeiro filho? E aí questiona, Senhor, como eu serei se meu filho é este Damasceno? Agora, me parece, havíamos conversado aqui no intervalo, que essa é a primeira vez que Abraão fala com Deus. Ele só ouvia, não é? É interessante quando você lê o detalhe do texto, você vai em Gênesis 12, Deus fala, sai da tua terra, você não vê Abraão respondendo a Deus. Ele simplesmente sai, ele obedece. Quando ele chega lá na terra e diz, eu vou dar essa terra para você, ele fica... ele é silencioso através de todos os capítulos, capítulo 12, capítulo 13, não é quando Deus diz, olha a terra, eu vou te dar, ele não responde a Deus, você não tem a resposta dele a Deus vocalizada ou escrita no texto, não é? A primeira vez que Abraão fala no texto bíblico em resposta a Deus, era no capítulo 15. E Deus aparece, e lembra que você está nessa história onde estava envolvido Melquisedeque. Abraão foi, houve uma guerra, reis da Mesopotâmia vieram, conquistaram a cidade de Sodoma e o que pertencia a ela, levaram tudo e o povo também, e levou Ló e sua família. Abraão pegou seus servos e pegou alguns homens que eram amigos dele ali, não é? E foram atrás, venceram esses reis, trouxeram tudo de volta. O rei de Sodoma quer dar para Abraão, olha, só me dá as pessoas, pode ficar com você o despojo de guerra. Abraão diz, não vou querer nada. Somente a parte que os meus servos comeram, porque precisaram comer, e os meus associados aqui, que é a parte deles, mas eu não vou querer nada. Eu não quero nenhuma recompensa. Aí, exatamente daí, quando ele diz, ele não recebe nada, aí Deus aparece. Sucedeu depois dessas coisas, disso aqui, que Deus apareceu e diz, Abraão, eu sou o teu galardão. Você não recebeu o galardão de lá, eu sou o teu galardão. Aí a primeira vez Abraão responde, a primeira vez que ele responde a Deus, ele reclama. O pai da fé, na primeira vez que ele dirige abertamente no texto bíblico a palavra a Deus, ele reclama, Senhor, o Senhor vai me dar o quê? Porque ainda continuo sem filhos. O Senhor falou que, no capítulo 3, falou que a minha descendência seria como o pó da terra, não é? Que seja numerosa, e eu não tenho nenhum. E Abraão, pelos cálculos aqui, estava além de 75 anos de idade nessa época. Eu estou ficando velho, eu estou a caminho, não é, da velhice. Naquela época, para nós já é bastante velho, mas naquela época ainda era o início da velhice, aparentemente, lá. Né? E ele diz, o Senhor não me deu nada, é o meu servo vai me herdar. O que o Senhor vai me dar se o Senhor me dá um filho? Não é? E é interessante isso, o pai da fé reclamando de Deus. Não é? E o surpreendente é como que Deus reagiu. Eu acho que isso é uma beleza muito grande no texto bíblico. Né? Eu acho também interessante aqui em Gênesis capítulo 15, verso 12 em diante, quando Deus, aliás, eu sempre escrevo na minha Bíblia, quando Deus avisa antecipadamente o que vai acontecer, eu escrevo, Deus avisou.
E é impressionante, quando ele avisa, ele cumpre mesmo, viu? Se diz vai chover, vai mesmo, pega o guarda-chuva. E aqui ele mostra, por exemplo, para Abraão, inclusive o período que o povo de Israel estaria lá no Egito, de 400 anos, como eles iriam voltar depois. Ou seja, conta para ele o futuro do que vai acontecer. Na verdade, Deus é maravilhoso. É que às vezes a gente quer que cumpra-se imediatamente, né? E Deus tem o seu tempo, né? Mas nota que essa experiência de Abraão, capítulo 15, ela é muito marcante. Abraão reclama, Deus diz, não, Abraão, não vai ser Eliezer o teu herdeiro. Sai para fora, olha para as estrelas, conta se você pode. Assim vai ser a sua descendência. Aí aparece esse verso, né? Dizendo assim, e Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Que se transforma num lema na Bíblia. Sim, sim. Paulo vai usar e dizer, olha, ele é o pai da fé. Ele creu. E é quem crê, depois lhe imputado por justiça. Justificação pela fé. Não é? Mas é interessante que Abraão, esse é um momento alto. Ele reclamou um momento bem baixo, aí sobe. Esse vai e vem da vida da fé, né? Mas logo depois que ele creu, aí vem, porque Deus vai falar isso daí. Abraão, e Deus fala assim para ele, eu vou dar também essa terra à tua descendência. E Abraão diz, mas Senhor, eu quero uma prova. Me dá uma prova. E Deus vai fazer esse pacto solene. Nesse momento que ele faz esse pacto solene, ele revela. E aí, às vezes, entra uma parte que é interessante. Quando a gente pensa no eleito, o eleito a gente pensa é o privilegiado, aquele que Deus está sempre acariciando, abençoando, né? Mentiu para Faraó e saiu com um monte de bens. Aqui que negócio é esse aí, né? Mas olha só o que Deus falou. Deus chega para Abraão e fala assim, você quer realmente saber como é que você vai possuir essa terra? Ele chega para ele e fala assim, Abraão, então vai lá, vamos fazer esse pacto, né? Que acho que a gente... a lição termina com ele aqui, mas quando ele revela o futuro, ele diz o seguinte, Abraão, você não vai receber nada dessa terra. Você vai morrer. A tua descendência, daqui a 400 anos, vai receber essa terra. Ou seja, você saiu de Ur dos Caldeus, você saiu de Harã, eu falei que te ia dar uma terra, e você não vai receber nada. Nada na terra. A sua descendência vai ser escravizada 400 anos, só depois eu vou libertar. Aí vai dizer, mas por que, Senhor? Eu reclamei demais? Por que disso? Deus fala assim, não, Abraão, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade do amorreu. Ou seja, Abraão era um instrumento de Deus, ele e a sua família, para trazer salvação para a humanidade. E o eleito de Deus já não vive mais para si. Ele vive para que o plano de Deus na terra possa ser implementado. E Abraão saiu, não recebeu nada, mas recebeu tudo. Porque recebeu, nos dias do livro de Hebreus, a cidade celestial, vai receber a terra prometida na eternidade, cheio de filhos, não é? Então é isso, nós temos de saber o tempo de Deus, os planos de Deus e ter fé nele, que as coisas que ele faz por nós realmente é o melhor. É nesse aspecto é que Abraão é o pai da fé. Ele não visualizar as bênçãos terrenas momentâneas, senão a verdadeira recompensa divina, a Canaã celestial, a terra e aquela imensa geração, né? Aquela grande quantidade de salvos, né? Aí Abraão, ele visualizando, ele é protótipo, exemplo, paradigma, o pai da fé. Muito bem, nosso tempo já se esgotou, mas eu gostaria ainda que o pastor Reinaldo Siqueira, em 30 segundos, desse as suas palavras finais aos amigos da Novo Tempo. Na minha impressão, de ver a história de Abraão, eu vejo o compromisso de Deus. Sabe que essa cerimônia de passar entre animais partidos, essa é uma cerimônia típica da cultura de Abraão. A pessoa levantava a mão, passava entre os animais e fazia um juramento, uma promessa. E se ele não cumprisse, o futuro dele seria como daqueles animais, ele seria partido ao meio. Abraão pediu uma certeza, Senhor, eu quero ter certeza que o Senhor vai cumprir as promessas. Deus falou, parte os animais. E aqui no verso 17 diz que o Senhor Deus, posto o sol, apareceu um fogo, um fogareiro. E Deus passou no meio dos animais. Ou seja, Deus comprometeu o seu próprio ser. Abraão, você quer certeza? Vou te dar a maior certeza da sua cultura. Se eu não cumprir essas promessas, o meu destino será como o desses animais. Por minha própria vida, eu te asseguro, eu cumprirei tudo o que eu prometi. Ou seja, Deus não é esse Deus que nos deixa assim. A história de Abraão é extraordinária. Nós temos altos, temos baixos, mas Deus sempre está conosco. E o compromisso dele é o compromisso até a morte. E foi isso que aconteceu. Ele morreu por nós, para nos trazer a salvação.
para nos trazer de volta ao lar. Amém. Pastor Rubem, 30 segundos, suas últimas considerações. Aquela relação de Abraão com Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus deu-lhes a vida eterna antes do pecado. E para essa vida eterna ser efetiva, Deus deu-lhe a terra, o paraíso, e disse para esse casal: multiplicai-vos. Haveria uma grande geração. Infelizmente, esse pacto de Deus com o homem foi quebrado, mas renovado em Abraão. Em Abraão, Deus permanece querendo realizar esse contrato, essa aliança, esse verit. Farei de ti pai de uma grande multidão. Multiplicai-vos e eu te darei a terra. Claro que a visão de Abraão não era essa terra terrena, mas a terra celestial. É o pai da fé.